Olá, meus irmãos, paz, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa sexta aula no capítulo 6, na página 169 da nossa apostila, da matéria de escatologia. E hoje a gente vai falar sobre a promessa mais fantástica que possa existir, o evento central da escatologia cristã, que é a segunda vinda de Cristo. A volta de Jesus, gente, é a promessa mais gloriosa que a gente pode se apegar. É só a gente entender a importância disso e ver como vai ser o impacto para a humanidade, porque na primeira vinda de Cristo já foi algo sobrenatural, já marcou a história da humanidade, nós usamos isso até como marco para o nosso calendário. E eu tenho certeza que a segunda vinda de Cristo não será diferente. Vai ser para impactar, para abalar as estruturas desse mundo. E a Bíblia é muito clara acerca desse acontecimento. Ela enfatiza muito mais a segunda vinda de Cristo do que a primeira. Você sabia disso? A primeira vinda de Cristo, ela deu início lá à consumação dos séculos em Jesus como homem. E a segunda vinda de Cristo é onde vai concluir tudo isso. Lá no início da página 170, a apostila vai dizer assim, que a igreja primitiva ela tinha um interesse muito grande acerca dos estudos e da doutrina da volta de Cristo. Tanto é que eles acreditavam que isso aconteceria nos próximos dias. Eles estavam esperando ardentemente que isso acontecesse logo acima da ascensão de Cristo Jesus, que ele já voltaria. Mas aí depois do terceiro século não houve mais essa empolgação. E a partir disso, principalmente na época de Constantino, essa verdade ela começa a ser rejeitada e até os dias de hoje, às vezes, ela é até deixada de lado. E o material propõe para nós que existem 4 coisas que geraram uma má reputação a essa doutrina e levaram muitas vezes até o descrédito. E eu quero destacar aqui para vocês 3 delas, que é o estabelecimento das datas da volta de Cristo e dos falsos profetas que fizeram isso. Então isso fez com que essa doutrina caísse em descrédito. Muita gente dizendo, é tal dia, é tal data, vai ser assim, vai ser assado, vai ser nesse ano de 2000. Você se lembra que a gente falou sobre isso e nós até olhamos um pouco de um quadro, né, que o nosso material trouxe acerca dessas profecias da volta de Cristo. O segundo são doutrinas imaginárias que não estão na palavra de Deus, coisas que os homens foram criando, e isso fez com que ao longo dos anos fossem caído em descrédito essa doutrina tão gloriosa e tão importante que é acerca da segunda volta de Cristo. E um outro ponto importante a gente lembrar é que uma outra coisa que gerou descrédito e uma má reputação são os escarnecedores, são os zombadores. E como nós temos visto isso ainda mais latente nos nossos dias com esse caos que o mundo está enfrentando e que a nossa nação também está enfrentando. Sabe, o fato é que essa doutrina ela é importantíssima para nós cristãos, por isso que o diabo faz de tudo para nos impedir de acreditar nela, de estudar sobre ela. Sabe, porque quando a gente estuda sobre ela, a gente tem uma maior compreensão das Escrituras. A gente serve mais a Deus com mais fervor, com mais paixão, com mais dedicação. A gente se separa mais, a gente procura ter uma vida mais santa. Nós falamos mais do amor de Cristo e a gente tem um interesse por ganhar almas por Cristo Jesus, por saber que Jesus está às portas. Então é por isso que existem muitas falsas doutrinas que se levantam, existem muita oposição acerca disso, porque o diabo não quer que essa doutrina seja pregada, porque ela nos faz despertar para o tempo do fim. E quando a gente pensa no fim, a gente já pensa em arrumar a casa, em deixar tudo pronto, como as virgens estar com a lamparina acesa, com óleo de sobra, cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida de santidade e pregando o Evangelho a qualquer custo até que Jesus Cristo volte. Por isso que o diabo faz de tudo para nos impedir de crescer e conhecer ainda mais sobre a segunda vinda de Cristo. Agora, essa segunda vinda de Cristo é uma certeza. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30. O Senhor diz assim, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos na terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Jesus também vai declarar isso para Caifás lá em Mateus 26, 64, dizendo, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso
e vindo sobre as nuvens do céu. João 14:3, ele vai afirmar: eu voltarei. Então eu quero lhe dizer, irmão, Jesus está voltando. É uma verdade bíblica. Nós falamos e pincelamos um pouquinho sobre os sinais da volta de Cristo há 2 aulas atrás. E isso é muito mais vivo, real e latente para os nossos dias. Você sabia que só no Novo Testamento existem 321 referências acerca da segunda vinda de Cristo? A apostila traz aqui também algumas curiosidades. Ali na página 171, ele vai dizer que só 4 livros da Bíblia não falaram diretamente sobre a segunda vinda de Cristo. E por curiosidade, esses 4 livros é Gálatas, Filemão, 1ª e 2ª João. Só esses 4 não falaram diretamente sobre a segunda vinda de Cristo. Todos os outros falaram sobre a segunda vinda de Cristo. 1 em cada 25 versículos do Novo Testamento fala acerca da volta de Jesus. Tamanha a importância de nós estudarmos, meditarmos e deixarmos isso vivo dentro de nós, que hoje pode ser a última aula de escatologia, que hoje pode ser o nosso último dia, que Jesus Cristo pode voltar para nós, ou de forma individual, ou no arrebatamento da igreja. Olha só o que diz Apocalipse 22:20. É a última profecia repetida aqui no Novo Testamento que nos garante a volta de Jesus. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, há quantos 1000 anos atrás não foi escrito esse texto e ele dizendo que cedo vem? Então imagina quão perto não está a volta de Cristo Jesus. Não é verdade? É muito empolgante a gente falar sobre isso. Agradeço a oportunidade que eu tenho de ministrar isso a vocês. Faço isso com muito amor, porque esse assunto me apaixona e muda a minha vida. Toda vez que eu ministro sobre isso, eu sou trabalhado por Deus. Eu sou mudado de dentro para fora. O Espírito Santo fala dentro do meu espírito e me faz permanecer firme, mudar algumas coisas na minha vida, buscar mais força, mais ânimo, mais garra para continuar pregando o Evangelho de Cristo e anunciando que Jesus Cristo está voltando. Como é a doutrina da nossa igreja, Jesus Cristo está voltando, o Rei que há de vir. Se você virar a página 172, ele vai falar aqui sobre a natureza da segunda vinda. Então a segunda vinda é um fato. Mas como isso vai acontecer? Qual é a natureza disso? E aí está em negrito na nossa apostila dizendo: não se pode negar que todos os eventos acima são vindas de Cristo. Mas Cristo vai voltar pessoalmente, Ele mesmo em pessoa. Então grave isso, tenha isso claro no seu coração. Qual é a natureza da volta de Cristo Jesus? Ele vai vir pessoalmente, Ele não vai terceirizar. Jesus Cristo, o próprio, o que foi crucificado, o que morreu naquela cruz, Ele vai voltar para nos buscar. Glória a Deus por isso. Lá na página 173, a apostila também vai falar para nós sobre o tempo. Qual é o tempo em que isso tudo vai se acontecer? A palavra de Deus diz que nenhum de nós sabemos quando Jesus vai voltar. E Atos, capítulo 1, versículo 7 diz: não vos compete conhecer os tempos ou épocas. Está falando sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. 1 Tessalonicenses 5,2 diz que o dia do Senhor, que é o dia da segunda vinda de Cristo, virá como ladrão da noite. Apocalipse 16,15 diz para nós: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Olha que importante nós entendermos isso. Nós não sabemos o tempo, mas nós temos uma orientação. Vigiar. Nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. A gente já falou sobre isso. Ainda hoje nós vamos falar novamente. O cristão não será pego de surpresa, porque Deus está dando sinais da volta do Filho dele. Nós precisamos vigiar. Na história do cristianismo, alguns grupos tentaram calcular e marcar quando é que isso ia acontecer. Lembra que a gente falou agora há pouco, e estudamos lá uma tabela aqui na apostila,
falando de anos em que as pessoas profetizaram isso, mas nenhum deles acertaram, porque a palavra de Deus que é viva diz que ninguém sabe o tempo, ninguém sabe a época e ninguém sabe a hora, né? Por isso a gente não vai ser pego de surpresa, como está aí, né, no comecinho da página 174, olha só. Para os crentes vigilantes, esse dia não será inesperado e nem serão tomados de surpresa, antes vai ser um dia de grande alegria e de grande regozijo. E qual é o propósito? Por que Jesus Cristo vai voltar? Por que ele vai voltar para buscar a igreja? E aí nós encontramos aqui 3 propósitos. Primeiro, é para a consumação da salvação. Na primeira vinda de Cristo Jesus, ele veio para expiar os nossos pecados, para nos resgatar das garras das trevas, para promover um alicerce de justiça sobre nós e nos dar uma esperança de voltar para a presença do Pai, essa presença ou esse caminho que tinha sido rompido pelo pecado. Você deve se lembrar que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, na segunda vinda de Cristo, o cristão vai experimentar a plenitude dessa salvação. Por quê? Qual é o propósito de Cristo voltar para buscar a igreja? Para que possamos gozar do sacrifício vivo na cruz do Calvário sendo consumado. Sairmos deste mundo de guerra, de luta, de pecado, de tribulação, de angústia e passarmos a eternidade ao lado de Cristo. É a salvação completa do poder do pecado. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito é o julgamento do mundo. Porque lá em 1 Coríntios 4, 5, nós vamos encontrar Deus dizendo que ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Então, a primeira vinda de Cristo, Jesus vem para perdoar os nossos pecados, para nos tirar das trevas, para nos dar a salvação. Na segunda vinda de Cristo, ele vem como um justo juiz, para julgar a nação e a justiça prevalecerá. E aí, 1 Coríntios 4, 5 diz assim para nós: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, então cada um receberá de Deus o louvor. Ele vem para julgar o mundo. E o terceiro é a consumação do reino de Deus. O reino de Deus foi introduzido no mundo com a primeira vinda de Cristo, mas ele vai ter o seu auge, da sua parousia, da sua presença grandiosa, quando o Rei dos Reis reinar sobre a terra. Amém? Louvado seja Deus por isso, por esse propósito, por nós não sabermos do tempo, mas temos que estar vigilantes, porque vai acontecer e nós vamos ver Cristo pessoalmente vindo nos buscar. Aleluia por isso. Como é que está o seu coração para esse momento aí, hein? Olha só, aqui o material propõe para nós, na página 175, uma distinção entre a primeira e a segunda fase. E o material diz assim, ó, mesmo Jesus tendo operado tantos e incontestáveis milagres no meio do povo, ele não veio como um grande rei, como Israel esperava, que libertaria os grilhões, libertaria o povo da opressão romana, mas ele veio para vencer o mundo, estabelecer o reino dele, trazer paz feita em Israel. E isso tudo é referente à segunda vinda. Por isso que Israel se frustra com a primeira vinda de Cristo Jesus, porque eles geraram uma expectativa, por isso eles rejeitaram Jesus. Só que mesmo sendo rejeitado no seu papel como rei na sua primeira vinda, se faz necessário ele ter vindo, morrer pelos nossos pecados, nos resgatar do império das trevas, e logo ele vai voltar. E aí sim, como rei e como juiz, para fazer cumprir todas as promessas acerca de Israel e ter o controle novamente de tudo isso nas suas mãos. É por isso que o material diz que ele vai reinar para sempre, como está lá em Daniel, em 1 Coríntios, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus por isso. O material propõe, e é muito bacana a gente entender isso, que a segunda vinda de Cristo Jesus, ela é dividida em duas fases. Então, a segunda vinda, ela é dividida em duas fases. Então, nós temos a primeira fase da segunda vinda e nós temos a segunda fase da segunda vinda. Vamos usar essas siglas aí como regra para a gente entender, né?
primeira FSV, primeira fase da segunda vinda, segunda FSV, segunda fase da segunda vinda. Então entenda rapidamente e claramente essa distinção. Na primeira fase da segunda vinda é o arrebatamento da igreja. E no arrebatamento da igreja, Cristo não toca o solo. A palavra de Deus diz que ele vem nos ares, sobre as nuvens. Então, na primeira fase da segunda vinda, é o arrebatamento da igreja, e Cristo não vem ao solo, será nas nuvens, e a noiva vai sair dessa terra e vai se juntar com Cristo nos ares. Já na segunda fase da segunda vinda, aqui, meus irmãos, não é todo olho que vai ver, são só os santos separados, é o arrebatamento, a igreja vai ser raptada, ninguém vai ver Jesus nos ares se essa pessoa não estiver pronta para ouvir o som da trombeta. Quem tem ouvidos, ouça. A trombeta vai soar e os santos vão ouvir essa trombeta. As virgens que estavam prontas foram com o noivo. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, nesse momento, quem vai ouvir são os santos. O arrebatamento da igreja acontecerá nos ares. Na segunda fase da segunda vinda, Cristo desce à terra. É isso importante a gente saber. Todo olho verá. Todo olho verá. Ele desce nas nuvens, toca a terra. Todo olho verá. E aqui é o aparecimento da manifestação gloriosa de Cristo, aonde ele vem como um justo juiz. E a igreja de Cristo que foi arrebatada aqui, a igreja de Cristo que foi arrebatada aqui, ela volta com Cristo aqui para governar, para reinar, para ser auxiliar nesse juízo que vai acontecer sobre a terra. É isso que está dizendo aí para nós na página 175 e o começo da página 176. Então, existe uma distinção entre o arrebatamento da igreja e aqui o que nós podemos chamar, quando Jesus toca a terra e vem como um juiz, é o retorno glorioso. No primeiro, é o arrebatamento da igreja. Na segunda fase, ele volta com um retorno glorioso. Quando a gente estuda isso, começa a ficar muito claro essa ramificação, essa distinção de acontecimentos. Então, Jesus vai voltar, mas ele volta em duas etapas. A segunda vinda de Jesus é em duas etapas, como a gente já pincelou aqui atrás. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo vem nos ares e os salvos vão ouvir. Lembra do que a palavra de Deus diz? Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós receberemos um corpo glorificado e nos encontraremos com Cristo nos ares. Só os santos e salvos, lavados e remidos, vão ver esse primeiro momento. O segundo momento, Jesus Cristo vem de uma forma gloriosa, como um juiz. Ele vem para governar a terra, para julgar a terra, e todo olho vai ver. Então entenda, no primeiro momento, os crentes sobem para a casa do Pai, e no segundo momento, Cristo vem à terra. No primeiro momento, todos nós vamos nos regozijar com Cristo, mas no segundo momento, haverá um grande lamento sobre toda a terra. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí essa distinção, porque é muito bacana nós compreendermos isso. Aqui são só 3 itens, na verdade, que eu destaquei, mas se você acompanhar aí na página 176, é um material que eu gostaria de ler aqui com você, porque é muito enriquecedor para a gente entender essa distinção entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Então, olha só, aí nós temos um quadro. O arrebatamento, que é a bendita esperança, é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, para a igreja de Cristo. E a segundo quadrinho aí é o glorioso aparecimento, a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Então, o que vai acontecer de forma diferente? Quando Cristo vem para arrebatar a igreja, ele vem nos ares para os seus, os santos. Quando Cristo vem depois da segunda fase, no glorioso aparecimento, ele vai vir com os seus, com a igreja de Cristo que estava lá, vem com Jesus Cristo para a terra. No primeiro, nós vamos até ele nos ares e ninguém vê. No segundo, nós descemos com ele na terra. O arrebatamento de todos os cristãos que são transformados e recebem novos corpos. O glorioso aparecimento, ninguém é arrebatado.
Não há transformação de corpo, porque a igreja já subiu, a igreja já teve o corpo glorificado. No terceiro, os cristãos são levados à casa do Pai. Lá no glorioso aparecimento, na segunda fase, os santos ressurretos permanecem na terra. No arrebatamento, a primeira fase, a terra não é julgada. Na segunda fase, Cristo julga os habitantes da terra. Na primeira fase, a igreja é levada para o céu. Na segunda fase, Cristo estabeleceu o seu reino na terra. Olha o item 6 aí da primeira fase. É iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Já a segunda fase não ocorrerá até o fim da grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, conta-se uma semana. Lembra que falamos de Daniel? Contam-se 7 anos. 7 anos corridos é a segunda fase da segunda volta de Cristo. O item 7 da primeira fase não será precedido por nenhum sinal. A segunda fase, inúmeros sinais a precederão. Item 8, vai ser somente para os crentes do arrebatamento da igreja. Já o dia glorioso afeta toda a humanidade. Volto a dizer, por isso o texto que nós lemos diz que todo olho verá. Página 177. Será um tempo de grande alegria o arrebatamento da igreja. Para a igreja de Cristo vai ser um momento de muita festa. Mas a segunda fase da segunda vinda vai ser para a terra um tempo de lamentação. O item 10 da primeira fase, antes do dia da ira, vai ser antes da tribulação. E aí a segunda volta de Cristo, a segunda fase da segunda vinda, é imediatamente após a grande tribulação. Na primeira fase, no arrebatamento, não há menção nenhuma de Satanás. Cristo vem, leva a igreja. Existem 2 eventos que acontecem lá no céu com a igreja, que a gente vai estudar isso depois. Mas aqui na terra não se fala absolutamente nada de... a primeira fase não se fala nada de Satanás. A igreja está lá em cima, o foco é a igreja. Mas a segunda fase da segunda vinda é onde Satanás é acorrentado e lançado no abismo por 1000 anos. Item 12. As obras dos crentes serão julgadas no tribunal de Cristo. É o que vai acontecer lá. Nós vamos receber as bodas do Cordeiro. Olha que lindo isso. O julgamento de Cristo, mas aqui não é um julgamento, nós vamos falar futuramente, não é um julgamento de céu ou inferno, salvo ou não, vai passar a eternidade ao lado de Cristo ou não. Uma vez sendo arrebatado, você está salvo. Esse julgamento aqui, lembra que a gente comumente fala aqui no meio dos cristãos, é uma pedrinha na coroa? É o nosso galardão. Depois de recebermos o galardão, a igreja de Cristo vai para as bodas do Cordeiro, para a festa. Só que esses 2 eventos, enquanto estão acontecendo lá no céu, a segunda fase da segunda vinda não tem um tribunal de Cristo. A noiva desce junto com o noivo para a terra. O item 14, como eu já afirmei aqui na explicação do quadro, somente os que pertencem a Cristo verão, que é a primeira fase. Segunda fase da segunda vinda, todo olho vai ver. Primeira fase, dá início à tribulação, ao início dos 7 anos. A igreja arrebatada começa os 7 anos. Quando terminar os 7 anos, aí vem a segunda fase, ou seja, aí dá início ao reino milenar de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Conseguiu entender que existe uma distinção entre a primeira fase da segunda vinda e a segunda fase da segunda vinda de Cristo. E aí o material propõe a gente entender como é que vai acontecer para cada povo distinto. Lembram-se que a gente falou na aula anterior, o povo de Israel, a igreja e os gentios. A segunda vinda de Cristo está completamente relacionada a esses 3 grupos, aos gentios, à igreja e ao povo de Israel. A página 178 vai falar sobre a igreja. Que a igreja é o quê? É o corpo místico de Cristo, é a união de homens, mulheres, pretos, brancos, não importa a raça, são pessoas que passaram pela experiência do arrependimento, da salvação, do batismo nas águas, pessoas tiradas do povo gentil, pessoas do povo judeu, que hoje compõem um só povo, o povo de Cristo Jesus, denominado a Igreja de Cristo. E nós possuímos uma posição exclusiva nos planos de Deus. Lembrem-se, desvinculado dos planos de Israel. Nós estamos na dispensação da igreja, fazendo parte do plano de Deus para a igreja, como corpo de Cristo, e Jesus vem para arrebatar a igreja de Cristo Jesus. Já Israel não, como diz a apostila, não vai cumprir
A mesma coisa do arrebatamento da igreja, porque a igreja de Cristo é que será arrebatada. A apostila diz, participa das promessas espirituais da aliança abrâmica, e aí Gênesis 12:3 diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, na pessoa de Jesus Cristo, os descendentes de Abraão. Já Israel, e não a igreja, é que vai cumprir o seu destino como nação aqui na terra, após a grande tribulação, no grande milênio, tá bom? Vamos entender claramente isso. É a igreja de Cristo que será arrebatada. Ah, pastor, mas não pode ter um judeu? Um judeu convertido pode se salvar. E aí ele é enxertado na igreja, porque ele confiou em Cristo, ele acreditou em Cristo, ele passa a fazer parte da igreja. Mas o plano de Deus para Israel, Israel não participa do arrebatamento. Israel continua na terra, e a gente vai ver aqui que o seu destino é se tornar uma grande nação após a grande tribulação durante o milênio. Para esse grupo, que é a igreja, finalzinho da 178, para esse grupo o Senhor virá como seu noivo, a fim de levá-lo para si, para a glória celestial. E esse é o povo do céu. Somos nós temos como promessa o céu, não a terra. Nós temos como promessa de Cristo Jesus passar a eternidade no céu. A nossa pátria não é aqui, a nossa nação não é aqui, é no céu. Diferente de Israel. Israel tem promessa terrena. Israel tem uma terra prometida aqui na terra. E aí a página 178, ela começa falando sobre Israel. Os judeus são o povo escolhido de Deus, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. E as promessas de Israel, gente, são terrenas. É muito importante a gente tentar deixar isso claro na nossa mente, porque isso nos ajuda em todos os momentos que a gente vai falar do Evangelho de Cristo, para você preparar uma mensagem, para você fazer as leituras corretas do texto, uma exegese, uma hermenêutica. Então, a igreja, a promessa da igreja é o céu. Agora, a promessa de Israel, oh meu Deus, Israel é a terra. Para você lembrar disso, é só lembrar da terra prometida. A gente consegue fazer um paralelo para não nos esquecermos disso. Né? As promessas de Israel são paralelas, são terrestres. A restauração do reino baseado na aliança davídica. É uma nação especial dentre todas as nações da terra. E a palavra de Deus mostra claramente que Israel será restaurado politicamente como nação e depois espiritualmente com a intervenção de Cristo na segunda fase da segunda vinda, né? Portanto, para a nação judaica, Jesus virá como o Messias esperado, o libertador. E dessa vez não vão rejeitar, mas vão clamar por ele, dizendo Baruch Rabashei Adonai, que é bendito é o que vem em nome do Senhor. E isso vai acontecer logo após o período de Deus expurgar, provar Israel através da grande tribulação. E aí nós temos o terceiro povo, que são os gentios. Já falamos um pouco sobre esse povo, quem é esse povo. São aqueles que não pertencem à igreja, são aqueles que não pertencem a Israel. É um terceiro grupo aqui de pessoas que são muito antes da formação da igreja, são pessoas que existem e existiram muito antes ainda de Abraão. E ele compõe os gentios as demais nações da terra, até os nossos dias. O material diz assim, uma das grandes promessas messiânicas a Israel é a conversão de gentios. E aí os mesmos foram incluídos no plano de salvação. Então os gentios até hoje podem ser salvos e serem incluídos na igreja, no plano de salvação. Mas já na ocasião da segunda vinda de Cristo, as nações gentílicas, Jesus voltou, existiram gentios que não receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, não foram enxertados na igreja, eles vão passar pela tribulação, eles vão ser julgados, eles vão ser condenados, e a Bíblia diz que os reinos do mundo serão destruídos e todos os povos no reino milenar estarão sujeitos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. É a mesma coisa que acontece aqui, gente, para o povo de Israel. Um exemplo, um judeu hoje se converte, ele passa a fazer parte da promessa de salvação para a igreja.
Um gentil hoje se converte, ele passa a fazer parte da promessa de salvação para a igreja. Mas se quando Jesus Cristo vier e cumprir, efetivar o seu plano de salvação, com a primeira fase da segunda vinda, que é o arrebatamento da igreja, os gentios que não se renderam aos pés de Cristo Jesus não terão mais participação na igreja, serão julgados nessa terra. O povo de Israel, os judeus que não se renderam aos pés de Cristo Jesus no arrebatamento da igreja, eles serão tratados de uma outra forma, já na dispensação do povo judeu. Conseguem entender isso claramente? Espero que sim. Qualquer coisa é só mandar a dúvida aí para nós. A apostila encerra dizendo assim, portanto, para os gentios, a segunda vinda de Cristo representará um julgamento. E ele traz aqui um quadro na página 180, muito bacana da gente também fazer a leitura e compreendê-lo, que é a distinção entre Israel e igreja. Então, a escolha de Deus para Israel foi para que eles fossem a glória de Deus na terra. Israel, terreno, terra prometida. Lembra-se? Faça essa jogadinha aí, terra prometida. Deus escolheu Israel para a sua glória na terra. Agora a igreja. Como Deus escolheu a igreja? E por que Deus escolheu a igreja? Deus escolheu a igreja para a sua glória no céu, para glorificar a Cristo no céu. Israel, terra, igreja, vai morar no céu com Cristo. O tempo da escolha. Israel foi escolhido através do chamado de Abraão. Só que Efésios 1,4 diz que a igreja de Cristo foi escolhida antes mesmo da fundação do mundo. Existe até aqui alguns teólogos que relutam em afirmar que a igreja de Cristo foi instituída lá em Pentecostes, porque ela foi instituída por Deus antes da fundação do mundo. O propósito de Deus com Israel é fazer de Israel uma nação diferente de todas. E meus irmãos, mesmo Israel estando em colapso hoje, estando passando por problemas políticos, por guerras, ela ainda é uma nação diferenciada. Sempre foi. Mesmo quando ela não foi instituída, lá nos décadas de 70, quando foi destruída, década de 70 não, mas 70 depois de Cristo foi destruída, mesmo assim, os israelitas, o povo judeu, sempre foi um diferencial nesse mundo. Por quê? Porque é promessa de Deus. E qual é o propósito de Deus para a igreja? Fazer a igreja de Cristo um corpo diferente de todos. O chamado. Os judeus serão chamados de volta para sua pátria, para a terra. Mas a igreja não. A igreja vai ser chamada no arrebatamento para o céu, para a eternidade. Qual é a relação com Cristo? Na segunda fase da segunda vinda, Israel vai se relacionar com Cristo como rei. O rei de Israel. Abre aspas e parênteses. O rei que eles queriam que viessem lá. Quando Jesus entra como um jumentinho, o rei que faz eles ficarem indignados lá e não aceitar Cristo como esse rei, como esse Messias. Agora, na segunda vinda, eles vão ter esse tipo de relacionamento com Jesus Cristo. E nós, como igreja, o nosso relacionamento de Jesus com a igreja é que ele será o cabeça, o comandante, o noivo da igreja. E nós seremos a noiva, nós seremos o corpo de Cristo. E a herança de Israel é a terra, essa terra onde a gente mora. E a herança da igreja é o céu. Aí a apostila traz para nós algumas evidências que mostram para nós a distinção clara entre Israel e entre a igreja, né? E a primeira delas é que a igreja surgiu no Pentecostes, Israel antes. A segunda evidência é que para o estabelecimento da igreja precisou existir a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Cristo Jesus. A terceira evidência, ele divide aqui para nós em 4 aspectos. Primeiro, é que só aqui no Novo Testamento é que faz essa relação entre o povo judeu e os gentios se tornarem um só, por intermédio da igreja de Cristo. Também um outro ponto é o Cristo vivo habitando dentro de todo crente. É o paralelo da igreja como a noiva de Cristo e é o arrebatamento da igreja. A quarta evidência é um novo homem. Porque se começa a falar de uma nova criatura, de um novo homem, já não mais judeu, já não mais gentio, mas agora um novo homem, uma nova personalidade, uma nova pessoa, nascido agora com o propósito de ser um cidadão dos céus, de morar a eternidade, o Filho de Deus. E a quinta evidência é essa divisão dos 3 povos, como nós estudamos. E aí, a apostila lá na página 181, vai trazer para nós assim, ó, 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalos,
nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja, mostrando claramente essa distinção dos três na história da humanidade. Enfim, a sexta evidência diz respeito ao fato de que o termo Israel nunca é usado sobre a igreja. Existe no Novo Testamento uma distinção clara do tratar sobre o judeu em geral e também sobre os judeus cristãos. Dessa forma, a gente precisa levar em consideração, quando a gente está estudando a segunda volta de Cristo, se a gente está falando sobre a igreja, sobre Israel ou sobre os gentios. E aí, na sua apostila, ele traz o desenho de uma árvore muito bacana. E esse desenho dessa árvore exemplifica muito esses acontecimentos. Qual é o papel, aonde começou cada coisa. Então ele mostra para nós aqui, como se as raízes dessa árvore fossem os patriarcas. Abraão começou lá a raiz dessa estrutura. E essa árvore, ela cresce com o seu tronco e ela dá um galho. E esse galho aqui é como se fosse Israel. Porque dos patriarcas é que se nasce a nação eleita. Ou a menina dos olhos de Deus é que nasce Israel. Só que nós observamos aí, e ela mostra exatamente para nós a segunda etapa, ou a terceira, né? Aqui é a primeira, aqui é a segunda. Do lado esquerdo aí você vai ver um galho retirado dessa árvore. Olha que árvore bonita, né? Misericórdia. E aqui são os judeus incrédulos, que não acreditaram em Cristo Jesus. Então o que aconteceu? Eles foram retirados dessa árvore. Eles receberam uma ruptura. E quando eles recebem essa ruptura, é que entra a igreja de Cristo. Por isso nós falamos que nós somos enxertados na promessa. Aqui está a igreja, os gentios, que agora podem produzir bons frutos porque estão enxertados. Por isso existe o paralelo. Olha, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira, no plano de Cristo, no plano do Pai, para o relacionamento com Ele. Está entendendo isso? Aqui esse desenho da árvore aqui mostra para nós claramente isso. E para a gente encerrar, aí no finalzinho da página, está mostrando para nós, ou na próxima página, melhor dizendo, na 182, está mostrando para nós um quadro entre Israel e a igreja. E aí ele começa ali no canto esquerdo, você vai acompanhar aí, o nascimento de Israel, 1440 a.C. Aí vem o primeiro advento de Cristo, quando Cristo ele começa a ser pré-anunciado, ou anunciado efetivamente, e começa a se falar sobre Cristo na Maria e José e tudo, aproximadamente 4 anos antes de Cristo. E aí Jesus Cristo nasce, ele cresce, ele peregrina aqui por essa terra, e aí aproximadamente 30 depois de Cristo, antes de Cristo, melhor dizendo, né, como está aí na apostila, acontece a ascensão. Ele morre, ele fica alguns dias na terra, e ele vai assunto aos céus. Aí 70 é que acontece a destruição de Israel, e dá o início ao período da igreja. Nesse período da igreja está aí a diáspora entre as nações. Lembram-se das 70 semanas de Daniel? Se abre a lacuna desta semana. Para chegar na última semana, existe o período da igreja. Cristo vem, na primeira fase da segunda vinda, arrebata a igreja, volta-se a falar sobre o povo judeu, a Deus tratar especificamente com Israel. Vem a última semana de 7 anos, aí a congregação de Israel a sua terra, e aí depois desse período de 7 anos vem o segundo advento de Cristo, que é a segunda volta de Cristo Jesus. Com a segunda volta de Cristo Jesus, nós damos início aí ao reino milenar, tá bom? Então vamos olhar aí o resuminho da nossa aula. Nós vimos sobre os aspectos relacionados à doutrina da segunda vinda de Cristo, a sua importância, a certeza que ele vem, a natureza, ele vem como pessoa, o tempo nós não sabemos, o propósito para cumprir a salvação, para julgar o mundo. A gente viu que a segunda vinda de Cristo se dá em 2 etapas. A primeira fase da segunda vinda é o arrebatamento de Cristo, só os santos ouvirão e verão, e ele vem nos ares. A segunda fase, Cristo vem à igreja, com a igreja para a terra, todo olho verá e será o glorioso dia de Jesus. E o arrebatamento e o retorno glorioso são etapas da segunda vinda,
e atestado aqui por várias passagens bíblicas. Aí nós falamos sobre a distinção do que vai acontecer com a igreja, com Israel e com os gentios, e as evidências bíblicas aqui que falam sobre a distinção da igreja e de Israel. Que aula abençoada, né? Na próxima, nós vamos para o capítulo 7, falar sobre o arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada. E aí? O que é que está acontecendo no céu? Quais são as novas? Como é que é esse negócio do julgamento aí no céu? Como é que é isso das bodas do Cordeiro? Tudo isso nós vamos ver na nossa próxima aula, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima aula em nome de Jesus.